Boa noite, sejam muito bem-vindos. Este é o meu canal, Eduardo Medeiros, um canal de notícia semanal, de comentários das minhas notícias no Instagram. Segue lá no meu Instagram, Eduardo_Medeiros Z. Aqui no meu canal eu comento simplesmente a verdade, doa a quem doer. E vamos às notícias, né, dessa semana, mas antes eu gostaria de dizer para vocês que eu estou muito feliz essa semana, que eu fui pai, minha filha nasceu, e Deus me agraciou com essa dádiva, né, de ser pai e me dar a graça imerecida de espalhar um pouco da minha semente pelo mundo. E estou muito feliz e muito agradecido. E vamos lá, as notícias que eu posto no meu Instagram. Vamos à primeira notícia. Bom, primeira notícia aqui que eu postei da revista Exame, que fala de uma matéria sobre Lula, né, presidente. Vamos lá à notícia. O título da notícia é: população acha que Lula não entregou picanha e cerveja prometida, diz Meirelles. Meirelles, quem que é o Meirelles? Em entrevista à Exame, presidente do Instituto Locomotiva diz que a alta de renda não melhora a percepção da população e aponta juros como principal fator de pressão. Alta de renda. Tá meio esquisita essa notícia aqui, mas vamos lá ao comentário que eu fiz aqui no meu Instagram. Descobriram o óbvio e venderam como análise. Renato Meirelles afirma que a população acha que Luiz Inácio Lula da Silva não entregou picanha e cerveja. Sério? Novidade, né? Quando o poder de compra cai, o consumo básico aperta e não é a percepção, é realidade no bolso. Mas repare no truque, transforma o efeito em narrativa. Inflação corrói renda, juros altos estrangulam crédito, moeda perde valor. E aí surge o especialista para explicar que as pessoas estão insatisfeitas. Não é análise, é obviedade embalada. O ponto ignorado: a promessa política não compete com estatística, compete com o preço no mercado. No fim, não importa o discurso, importa o carrinho no supermercado. E esse nunca mente. Bom, falar o que dessa notícia aqui, né? Essa notícia aqui é o óbvio. É evidente que a população está insatisfeita com essa gestão, com esse governo. É só ver as pesquisas que dizem que a maioria da população está insatisfeita com o presidente Lula, né? Isso é óbvio, porque aumento de gasto público, aumento de inflação, aumento de base monetária, aumento dos preços, promessa não cumprida, né? Que ele disse, né, que o que ele prometeu, né, que a picanha ia ser barata, ia ser acessível ao brasileiro, né? Trocando miúdos, ele disse que o Brasil ia enfrentar uma inflação muito baixa, né? Que ia diminuir a inflação, que o brasileiro ia ter o maior poder de compra. Agora, só que o que a gente tem é abóbora, né? Em vez da picanha, a população ganhou abóbora. E é lógico que está todo mundo insatisfeito. Preço dos combustíveis altos, né? Maior gasto público, consequentemente, aumento da dívida pública, aumento da inflação, taxa Selic nas alturas, né? O brasileiro não tem acesso a crédito, o brasileiro perdeu o poder de compra, e o governo, em vez de conter os gastos públicos, né, ter mais responsabilidade fiscal, está fazendo justamente ao contrário. E aí acontece o quê? Aumenta a base monetária, aumenta a inflação e, consequentemente, diminui o poder de compra dos brasileiros. Agora eu não sei porque precisa de um especialista, né? Eu não sei quem que é esse cidadão do Instituto Locomotiva, um instituto para dizer, tem um instituto, né, para falar o óbvio. Eu não entendo esses especialistas da mídia tradicional. Mas, enfim, né, o cidadão aí, para se autopromover, fez uma entrevista à revista Exame, né, para falar de obviedades, né? Nada além de obviedades, né? Tudo que nós já sabemos e as pesquisas dizem com relação ao grau e nível de satisfação que tem neste governo, né? Nada além da obviedade. Então vamos lá à próxima notícia, né?
Próxima notícia, outra notícia aqui, falando do Lula, de novo, né? Esse, se eu não me engano, é da CNN, é isso? Bom, vamos à notícia. Lula critica bloqueio a Cuba e chama embargo dos Estados Unidos de vergonha global. O presidente falou sobre a possibilidade de uma intervenção do governo Trump contra a ilha caribenha. Vamos ver aqui o que eu comentei no meu Instagram. A fala sobre o embargo ignora o ponto central. O maior bloqueio que existe hoje é o imposto pelo Estado cubano contra a sua população. Sob a ótica libertária, né? Sou um libertário, né? Em franco desenvolvimento, né? Em desenvolvimento, eu tenho estudado os livros, né? Do libertarianismo, né? Ludwig von Mises, né? Friedrich Hayek e toda a turma do libertarianismo, né? A política, a visão econômica libertária, né? Não existe, o que eles dizem? Que não existe liberdade econômica sem liberdade individual, né? A salvação é individual, já dizia Jesus Cristo de Nazaré. Em Cuba, o cidadão não controla sua própria vida, não escolhe livremente onde trabalhar, o que empreender, nem como prosperar. O Estado concentra poder, sufoca a iniciativa privada e transforma o indivíduo dependente em dependente permanente. Isso não é proteção, é aprisionamento institucional. Criticar sanções externas enquanto se relativiza um regime que restringe propriedade privada, censura a expressão e limita a mobilidade é inverter a lógica da liberdade. Quer dizer, esse é o pensamento do comunista, né? Tirar a liberdade, ter o controle da sua propriedade e, inclusive, controlar até o que você pensa. Esse é o regime, né, que defende o senhor presidente. O problema não é apenas geopolítico, é estrutural. Um sistema que impede o indivíduo de agir por conta própria inevitavelmente gera escassez, fuga de capital humano e miséria. O discurso socialista, vendido como justiça social, frequentemente ignora um fato básico. Sem liberdade para produzir, trocar e acumular, não existe riqueza para distribuir, só pobreza para compartilhar. Defender Cuba como símbolo de resistência, enquanto seus cidadãos arriscam a vida para sair de lá, é uma contradição irritante. Liberdade não se decreta, se vive, e onde o Estado controla tudo, o cidadão não controla nada. Ou seja, quanto mais Estado, menos riqueza. Porque quem que gera riqueza? Quem que gera riqueza é quem produz, é quem trabalha, quem empreende, né? A gente conquista a riqueza através da nossa força de trabalho e das nossas ideias. E o Estado, né, ao contrário do que muitos socialistas pensam, o Estado ele não está lá para distribuir a riqueza. Pelo contrário, o Estado ele pega a riqueza de quem produz e, antes de passar para quem não produz ou para quem necessita do apoio estatal, ele pega a maior parte para ele mesmo, né? Então, quer dizer, o Estado, ele suga, né? Ele pega o dinheiro de quem produz para primeiro se automanter, manter o Estado como um todo, né? A máquina estatal, os cargos públicos, os políticos, as empresas, né? Os cantionários, né? Que prestam serviços ao Estado por meio de parcerias, concessões e contratos em contratos administrativos, para depois distribuir em serviço público à população, que é um serviço público defasado e sem qualidade nenhuma. Ou seja, a gente tem um aumento do Estado, né, aumento de imposto e, né, um imposto da Noruega, né, de países de primeiro mundo, só que o serviço que nós temos é da África subsaariana. E o que acontece aqui em Cuba? Cuba, se vocês puderem ver um documentário da Brasil Paralelo, né, que fala da história do comunismo, retrata muito bem o que aconteceu com Cuba, né, que Fidel Castro, ele, né, quando tomou o poder, né, do presidente, né, Fulgêncio Batista, né, e em seguida se aliou com a então União Soviética,
conseguiu desenvolver plenamente o Estado socialista cubano, né? Tanto que foi referência em muito tempo em educação e saúde. Porém, esse sistema não era autossustentável, ele não tinha comércio com nenhum outro país, né? Não tinha comércio, não tinha uma economia própria, né? Para aumentar a sua arrecadação, aumentar a sua produtividade, para que pudessem investir nesse Estado social cubano. Sobreviveu durante muitos anos com forte apoio e financiamento da então União Soviética. Só que a partir do momento que a União Soviética enfrentou graves crises, né, por conta do aumento exponencial do Estado, e não conseguia mais se manter, e com uma altíssima burocracia, né, que em seguida entrou em colapso, né, além da corrida armamentícia, né, com os Estados Unidos durante a Guerra Fria, que gerou uma decadência da então União Soviética, até a queda do Muro de Berlim, culminou na redução do financiamento ao regime cubano, ocasionando uma crise muito forte do regime socialista, né? Ao contrário do que muitos socialistas dizem, o colapso de Cuba não se deveu ao fato dos embargos econômicos que sofreu dos Estados Unidos. Cuba poderia muito bem manter a sua negociação e o comércio com outros países, né? Só que como não tinha outro meio de outro meio de troca de produção, né, que era a cana de açúcar, né, já que o mercado de vários países é muito mais vantajoso porque tem desenvolvimento, alta tecnologia, Cuba simplesmente não conseguiu se inserir nesse mercado e não gerou mais renda interna, sendo que atualmente, né, tem pessoas formadas, né, você tem um país com várias pessoas com faculdades de medicina, mas medicina, enfim, todo mundo tem nível superior, só que o ensino defasado, porque não tem ampliação dos estudos, né, atuais de conhecimento, além de não terem condições, né, de salário, quer dizer, todo mundo é pobre, né? Desde o médico até o trabalhador braçal. Então, assim, por que a importância de um país ter escolaridade, né? Sendo que essa educação não é uma educação real, ele tem um diploma, mas ele não tem aplicação na realidade, não vai ser uma aplicação útil e ainda não vai gerar renda, porque as pessoas estão miseráveis, né? O cubano, infelizmente, eles não têm como obter renda. O país está em colapso total, queda de energia, sem internet, as pessoas vivendo em condições muito complicadas. E isso não se deve à influência externa dos Estados Unidos, isso se deve à influência do próprio governo, à influência do Estado cubano. Estado cubano esse, né, dos socialistas, que estão inseridos dentro do Foro de São Paulo e qual faz parte a esquerda brasileira, né, como o Partido dos Trabalhadores, em que fez algumas reuniões no Foro de São Paulo com Lula, Fidel Castro, Hugo Chávez, né, todos eles defendem esse tipo de regime, né, então temos que tomar muito cuidado para que isso não influencie o Brasil. Já está influenciando, porque há notícias, né, inclusive vou postar mais adiante, assim que tiver oportunidade, de que o governo brasileiro já está ajudando o regime cubano financeiramente. Então, vamos lá, a próxima notícia que eu postei aqui, essa aqui é legal, viu? Não sei se vocês acompanharam aí, eu não acompanho, mas eu vi a notícia e eu achei muito interessante, né? A notícia vem do Infomoney, é um takezinho, uma chamada. Imposto de renda. Com recolhimento superior a 2 bilhões, Receita é a segunda maior ganhadora do BBB. Aí eu tenho aqui na imagem aqui a ganhadora do BBB, eu não sei nem o nome dela. Se vocês souberem o nome dessa ganhadora aqui, vocês escrevam aí no comentário, por gentileza. Eu sei que essa moça aqui foi a ganhadora do BBB, né? Acho que ganhou, se eu não me engano, foi acho que 5 milhões, né? 5 milhões líquidos, né?
sendo que em torno aí de 2 milhões, até na, nessa reportagem aqui do Infomoney, né, tem um cálculo, né, que chega mais ou menos a 2 milhões o valor que foi recolhido de imposto de renda da ganhadora do BBB. Vamos ao meu comentário. Parabéns ao verdadeiro campeão do BBB 2026. Quem? O Leão, né? O Leão, aquele leão da famigerado, leão da Receita Federal, que você declara imposto de renda todo ano, né? É esse mesmo. Enquanto o vencedor leva o prêmio, a Receita leva o prêmio do prêmio. Mais de 2 milhões recolhidos, sem prova, sem voto, sem paredão. Aí, ou seja, você entra no... Quem entra lá no BBB, né? Tem que enfrentar todos os desafios, né? Você entra no reality achando que vai mudar de vida. E quem muda mesmo é o saldo do governo. Regra não escrita do jogo. Ganhou, comemora. Declarou, chorar. Chorou. No fim, o brasileiro nunca perde a tradição. Trabalha, arrisca e entrega o troféu para o sistema através do recolhimento de tributos, né? Isso sem contar que essa ganhadora aqui, ela teve já um imposto de renda, né, de 2 milhões, né? Foi o ganho líquido dela foi em torno de 7 milhões. E o ganho bruto, né? E o ganho líquido foi em torno de 5, alguma coisa milhões. Sendo que desses 7 milhões, 2 milhões foram de imposto de renda. Mas isso não é. Isso não é o começo, isso não é o fim, né? É o começo. Se ela for comprar um carro, ela vai gastar aí, se eu comprar um carro de 200 mil, né? Com os dois, com o que ela ganhou aí de 5 milhões, dá para comprar um carrinho de 200 mil, 300 mil, né? Só que desse carro de 300 mil que ela vai comprar, quase 150 milhões, desculpa, quase 150 mil é só de impostos. Ou seja, ela vai pagar o IPI, que é o imposto sobre, é o imposto sobre industrialização, vai pagar o ICMS, a empresa vai pagar PIS/COFINS, sendo que o ICMS ele é um tributo que ele vai ser incidido em cada operação, ou seja, da fábrica para a concessionária incide ICMS, da concessionária para o comprador mais ICMS, e aí a pessoa que vai comprar o carro vai pagar IPVA, se for fazer uma viagem vai pagar imposto sobre serviço. Se ela comprar um imóvel, ela vai pagar ITBI, vai pagar escritura. Ou seja, não é só imposto de renda, né? Tem vários tributos que a gente paga no decorrer das operações financeiras e aquisições de bens, né? E sendo que você vai pagar a vida inteira vários impostos, se você tem um imóvel, você vai ter que pagar IPVU desse imóvel, IPTU desse imóvel. Se você tiver um carro, você vai ter que pagar o IPVA todo ano, você vai abastecer com o combustível, vai incidir ICMS, CID combustível, ou seja, o imposto de renda é só um dos tributos, né? Ninguém aguenta mais pagar tanto imposto, né? Acho que se quiser ter um político, né, alguém na política que queira mudar realmente a vida do brasileiro, a primeira coisa mais importante para se fazer é reduzir a quantidade de imposto. Porque quanto mais imposto, mais pobreza. Menos impostos, mais riqueza. Mas, essa é a minha opinião. Agora, diga você concorda em pagar tanto imposto assim? Você ainda acha normal, acha importante? Porque você acha que o SUS é maravilhoso, porque as ruas estão asfaltadas, porque o seu transporte público é bom, os serviços públicos são feitos da melhor forma? Escreva aí nos comentários se você concorda ou discorda de mim. Pode discordar. Aqui o meu canal é aberto, você pode concordar ou discordar com o que quiser e escrever nos comentários. Eu não me importo. Você comenta, a gente vai discutir, vai debater e inclusive posso fazer vídeo a respeito dos assuntos que vocês comentarem. Vamos lá, próximo post aqui. Esse aqui é um post interessante também, da revista Forbes. Larry Fink, o bilionário da BlackRock. BlackRock é um dos maiores fundos de investimentos do mundo, né? Sediado nos Estados Unidos, em Wall Street. Vamos lá. Saiba o que está com o Larry Fink, o bilionário da BlackRock, e por que há uma onda de abandono dos fundos ESG.
ESG é aquela sigla, né, que fala em desenvolvimento, governança e preocupação com o meio ambiente e social, né? Environment tem um significado, né? Deixa eu pesquisar aqui. Significado ESG. É isso aí. Environmental, Social e Governance. Ambiental, social e governança, né? É uma ideia, né, que é muito relacionado à cultura woke, né? Também, né? E isso é a cultura woke nas empresas, né? Saiba o que está acontecendo com a prática combatível de Wall Street de fazer bem, fazendo o bem, que começou lá na década de 2010 e agora está em xeque entre investidores. Vamos ver o meu comentário aqui. A BlackRock é a maior gestora de ativos e investimentos do mundo, com mais de 13 a 14 trilhões sob gestão em 2026. Sediada em Nova York, a empresa oferece gestão de riscos, consultorias e fundo, ETF e iShares, para investidores globais, influenciando grandes corporações como Apple, Microsoft e Amazon. Depois de anos vendendo o ESG como missão moral, agora o discurso muda. Menos ativismo, mais lucro. Ou seja, quem lacra, não lucra. Tradução simples, a pauta era bonita no PowerPoint, mas não fechava na planilha. A tal cultura woke corporativa, como eu disse, durou até o primeiro aperto de mercado. Bastou o dinheiro ficar mais caro que a ideologia virou custos desnecessários. No fim, a regra continua a mesma de sempre. Empresa não é ONG. E quando tenta ser, o acionista cobra. Moral da história, quando o caixa aperta, até o marketing vira realidade, né? Assim, a empresa, ela não tem... É claro, a empresa ela tem que respeitar as leis, né? Ter uma ética, né? Ter boa fé nos seus negócios, né? Não enganar os seus investidores, né? Mas assim, levantar bandeira política não combina com o ambiente corporativo, né? A gente sabe que levantar bandeira tem interesses, né? Está por trás interesses de agentes, né? Mais envolvidos com os governos, né? Você levantar bandeira de militância, né? Você está defendendo uma coisa além do lucro, né? E que não combina com o ambiente corporativo, né? O ambiente corporativo é sério e depende dos investidores, né? E os investidores, eles não querem saber qual que é a bandeira social das empresas e dos fundos de investimento. O investidor ele quer saber se tem retorno e se tem lucro, né? Isso que é o mais importante, né? E, enfim, hoje esse foi os meus comentários da semana, tá? Eu agradeço aí você que ficou até o final e peço para que você se inscreva no meu canal, ative o sininho para notificações e escreva nos comentários o que achou dos vídeos, do vídeo, dos meus comentários. E se vocês desejam algo, né, que seja melhorado, né? No último vídeo que eu fiz, estava com um pouco de problema de áudio, mas dessa vez o problema foi solucionado. Um abraço para vocês e fique com Deus.